Pode começar. Hoje, 21 de outubro de 2009, projeto Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com o Unimonte, entrevistando o senhor Francisco Ribeiro do Nascimento. Quem fala é o historiador Roberto Tavares, e a meu lado está também o historiador José Dionísio, da Fundação Arquivo e Memória de Santos. Boa tarde, senhor Francisco. Seu nome completo, data de nascimento. Francisco Ribeiro do Nascimento, nascido em 5 de setembro de 1927. Você nasceu aonde? Nasci na Ilha do Marajó, no município... Ai, meu Deus, agora eu não tive dificuldade. Município de... Agora falhou. Dá pra gente depois correr. E que ano você nasceu mesmo? 1927. 1927. Nome dos seus pais e profissão deles? Dos pais. Dos pais. Pai, Henrique Poltronieri, mas eu não tenho o nome dele. Henrique Poltronieri. E da mãe, Zulmira Ribeiro do Nascimento. O que eles faziam? Minha mãe é doméstica e o pai era comerciante, né? Viveu muitos anos nos Estados Unidos e me recordo, ele namorou lá com a minha mãe, que já era viúva, né? E depois ele viajou para os Estados Unidos, ficou muitos anos. Quando retornou durante a guerra, foi servir de intérprete no grande hotel lá do Pará, para receber os americanos que vinham do problema da guerra, né? Então, essa aí falava várias línguas, né? Especialmente o inglês, mas para vender os souvenirs dessas lojas que aqui tinha bastante, né? Ele, embora não fosse de Santos, mas veio para cá muito antes de 64 e me recebeu em 64 e para mim foi muito bom, porque não só quando cheguei a Santos... Seu Francisco, vamos voltar a Marajó. Aí você vai chegar a 64. Pois deixa eu ver se eu me recordo. Eita, em Marajó, não precisa falar do mundo, não pode falar. Na Ilha do Marajó. Marajó já é suficiente. Isso aí. Conta lá a infância, como era a ilha, o que o senhor fazia, estudou aonde? Não, eu só fiz nascer lá. Só fez nascer lá? Aí você foi para onde? A minha mãe me informou isso. Certo. E depois ela veio para Belém. Para Belém, isso. Veio para Belém, onde eu fui criado e estudei. Então fala lá em Belém, você estudou? Belém do Pará. Você fez o primário? Qual é a sua Fiz formação? Fiz o primário, na época, se não me falha a memória, acho que chamava-se o segundo grau comercial. Certo. Comercial. Essa aí. E depois fiz cursos profissionalizantes, né, como laboratorista, microscopista, e fui trabalhar no interior do estado do Amazonas, em Parintins, no Serviço Especial de Saúde Pública, por muitos anos, né? Então, vamos começar. O senhor na juventude ali, na juventude, no Belém, na juventude. Sim. Como você contatou, como foi a sua formação, os primeiros contatos com a política, quando que foi? Com a política. Durante a minha juventude, que eu me recordo muito bem, quando completei 18 anos de idade, estávamos
estávamos na Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E eu, com 18 anos de idade, procurei uma filiação política. E onde na época tinha uma grande participação política era o Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista do Brasil, na época, era esse. E então eu tive a minha vida da juventude durante 38 anos eu militei no Partidão, Partido Comunista do Brasil. Então, só fala desse início de militância. Hein? No início da militância, o senhor jovem, aí o senhor ingressou no partido? Com 18 anos de idade. Certo. O que fez o senhor se interessar pela política? Por que o interesse? Ah, sim. Quando jovem, né, durante a guerra, a população tinha uma posição antifascista, né? E eu, mesmo na época do Getúlio Vargas, que tinha pretensões de se aliar ao fascismo, a população jovem, do modo geral, era simpática à luta contra o nazifascismo. E eu, então, também como estudante, também procurei essa atividade. Sei. E aí? Como foi a sua formação? O senhor trabalhava onde? Qual a sua formação profissional? Ah, sim. O seu trabalho? Com 18 anos, eu estava concluindo o curso comercial e aí trabalhava era criado numa família que me criou de mais ou menos dessa data em diante, e era na área do comércio, era com atendente numa casa comercial. Mas depois de ingressar no Partidão, eu não sei, não estou olhando para baixo. Você olhando para baixo. Agora que eu me lembrei disso aí. Bom, depois eu continuei, servi o tiro de guerra e depois do tiro de guerra comecei a trabalhar numa empresa chamada Serviço Especial de Saúde Pública, era mantida pelo governo americano de assistência aos nordestinos na Amazônia. E eu, antes, com essa vinculação com essa empresa, com essa entidade de saúde, eu fiz o curso de microscopista, laboratorista microscopista. E fui trabalhar em Parintins, no estado do Amazonas, chegando lá com 24 anos, mais ou menos, né? E depois eu trabalhei lá bastante tempo, mas por atividade política lá, nas comemorações do aniversário do Prestes, o prefeito lá mandou me prender lá em Parintins, no estado do Amazonas, né? Conta a sua atividade lá. Conta a sua atividade em Parintins, que tinha lá, como é que era a região? Você atendia Amazonas, quem? Baixo Amazonas. Sei. Era os seringueiros, quem era que você atendia lá? Olha, Parintins é uma cidade que fica à margem esquerda do rio Amazonas
logo que você passa de Santarém, Óbidos, aí é Parintins, e era uma das cidades já em desenvolvimento na época, e a minha atividade no laboratório, como laboratorista, e com a experiência que eu tinha política, né, eu exercia essa experiência dando palestra para a comunidade na hora do atendimento médico e explicando para eles o problema de saúde pública, como era, né? Isso me relacionei bastante com o povo, e como era uma pessoa ativa, e com essa decisão lá do prefeito de ter mandado me prender durante o aniversário do Prestes, numa data lá que eu não lembro, a população me apoiou e me visitou, e o prefeito teve que recuar de tal maneira que o delegado me chamou e disse: olha, diante do apoio aí da população, do secretário federal aí, nós vamos te devolver o inquérito e você vai fazer dele o que quiser. Está liberado. E 1 ou 2 dias eu até mandou me levar para dormir em casa, porque lá na cadeia não tinha condições, que eu me considerava até como um preso político. Então, que eu não ia ficar lá. Você chegou a ficar preso lá? Sim, Quantos dias. Eu fiquei, mas quando era noite o delegado você ia dormir lá? mandava eu dormir em casa, porque não tinha jeito de fugir. É uma ilha, Parintins, né? Como é que eu ia sair, né? Então, mas isso me causou muitas consequências, que o prefeito, com a influência dele política, eu acabei sendo transferido para trabalhar em Benjamin Constant, fronteira do Peru com a Colômbia, dentro da mata. E me lembro como se fosse hoje, quando no dia 24 de agosto, né, que é a morte do Getúlio, se não me falha a memória agora, eu estava passando em Manaus, capital do estado, né? E olha, sinceramente, era impressionante a manifestação do povo chorando, se lastimando, e isso aí eu assisti pessoalmente. Como que era lá na mata lá? Como é que era o trabalho lá? Como laboratorista, eu trabalhava num posto de saúde, fazia todos os exames elementares, né? Exame de fezes, pesquisa de malária, de tuberculose, de filariose, fazia todos esses exames. Como que era? Quem eram os clientes dos trabalhadores? Quem eram os trabalhadores lá? Como eram os trabalhadores daquela região? Quem eram eles? Pois olha, eu me recordo bem, era naturalmente, o Serviço Especial de Saúde Pública, ele servia no atendimento da população, muitos que vieram do Ceará, né, para trabalhar na Amazônia, na Estação da Borracha. E era um problema, você está dentro da mata, tudo, aquele serviço era para atender, e acabava atendendo assim, o pessoal do centro da cidade. Mas eles eram seringueiros, esse pessoal? Sim, muitos deles eram seringueiros, mas quando isso aconteceu já em 54, né, a guerra já tinha terminado, em 45, mas era mais uma questão da assistência aos familiares dos antigos seringueiros que foram para a região amazônica. Tinha contato com os índios lá, essa região, ou não? Como? Tinha índios ou não? Não. Pois é, não é isso não. Eu, por exemplo, tenho uma experiência, quando jovem, trabalhando em Parintins, de ter
dizer, com atividade política, né? Ter reunido os jovens lá e vamos criar uma horta comunitária, devido à cidade não ser bem atendida, né, nessa área aí de hortaliça, de legumes, nada disso. Bom, acontece então que durante as escavações lá para fazer a horta, tudo, nós tivemos o prazer de encontrar uma pedra de Muiraquitã, mas não tinha muito conhecimento e depois fui saber que isso era um tipo de pedra que os índios usavam para cortar madeira, para fazer isso, né? E tinha um valor muito grande, mas na época não tinha esse conhecimento. Então, foi isso que... Agora, quanto à população, a população, de um modo geral, na época, em Parintins, que eu conheço mais, onde eu casei e fiz aeroclube, cheguei a fazer a viagem de aeronavegação, essa viagem eu fiz de Parintins a Itacoatiara, depois de Itacoatiara a Manaus. E então, essa viagem, o ministro, esse curso, o ministro da Aeronáutica, depois cancelou por falta de segurança, porque o aviões pequenos, tinham que fazer a viagem beirando o rio, não podiam penetrar na mata, porque qualquer dificuldade era mais difícil. Então, por isso, hoje eu não sou um aviador, um piloto aviador. O senhor casou em Parintins? Ah, casei em Parintins. Quando você casou? Quando? Em 1950, lá em Parintins ainda nasceram 4 filhos. 4 filhos. Inclusive o Luiz Carlos, que atuou contigo, e que ele me conta, isso não faz aí. Não, tem que falar. Falou, tá gravando. Não, ele me conta que tinha divergência com você. E não, tiveram lá divergência, né? E o Betão, na época, não era fácil, não, né? Aí pegou o moleque e diz, olha... Isso aí é só para comentar. Isso. Então, o nome da esposa e os filhos que nasceram lá. Fala o nome deles. O quê? É o nome da esposa. 10? Não, dos 4 agora. Ah, lá de Parintins. Nasceram em Parintins a esposa Maria da Conceição Teixeira do Nascimento, e dos 4 filhos que nasceram em Parintins foi o Luiz Carlos, o Vladimir, Henrique, já falecido, né? E o Eduardo. Esses 4 nasceram lá em Parintins. Tá. Aí, continuando, é uma linha do tempo aí. Bom, depois eu fui transferido então para Benjamin Constant. Depois de Boris Constant, você foi para onde? Depois de Benjamin Constant, eu fiquei alguns meses lá e retornei a Belém do Pará, já por uma questão... E trabalhei algum tempo lá em Belém, mas eu acabei sendo prejudicado de ter ido fazer um curso sobre o marxismo-leninismo. Só vim saber aonde eu estava depois de muitos dias, mas isso ocorreu em Fortaleza, no Ceará. E com um detalhe. Que ano você foi para lá? Que ano era esse? Hein? Você foi fazer o curso? Em que ano? Pois é, agora, rapaz, agora. Mais ou menos. Aí década de que? Final de 50? Foi durante aquela denúncia a denúncia do... Como dá o nome? Denúncia... Também me esqueci. A denúncia do... Eu sei o seguinte, quando foi denunciado o stalinismo, né? Khrushchev, a denúncia do Khrushchev lá, né? Do Khrushchev. Como? O Khrushchev denuncia o Stalin na Rússia. Denúncia à personalidade, eu não sei bem agora. Culto à personalidade. O culto à personalidade.
Isso. o culto à personalidade. E aí você foi a Fortaleza fazer o curso? Só vim saber depois de dias, quando já estava no local, Certo. né, que era um curso clandestino, né, sobre o marxismo, o leninismo. Eu sei que o que marcou é o seguinte, é que quando foi denunciado o culto à personalidade, os professores, companheiros, dirigentes, né, disseram, bom, esqueçam tudo que nós ensinamos aqui, porque não vale nada. Depois da denúncia do culto à personalidade, o curso era baseado no stalinismo, né, que com a denúncia ficou sem efeito. E os companheiros, então, aí foi quando eu vim saber que eu estava lá no Ceará, em Fortaleza, e retornando desse curso, eu passei um dia a mais, que era previsto eu ter direito de estar ausente do serviço. E quando cheguei 31 dias, cheguei e me deram demissão do SESP. Já era uma consequência da minha atividade política, né? Então o SESP me demitiu e aí eu fui trabalhar na área do comércio, entendeu? Ou na área da imprensa comunista. Isso, Na área, fala da imprensa comunista, então. era a Tribuna do Pará. Que ano você começou lá? Começou? Eu comecei em 54, até 1958, quando o jornal fechou por dificuldades financeiras, né? Tanto assim que esse livro aqui, né, a Página de Resistência, é uma pesquisa sobre a atividade da imprensa comunista na Tribuna do Pará e que veio com apoio, se não for... eu lancei isso aqui em 2004 e isso deve-se ao fato do apoio dos companheiros políticos de Santos. Especialmente, já éramos na época muito amigo do Raul Cristiano e com apoio do Raul e de outros companheiros que fazíamos parte, você, o Cecílio, o Ricardo, isso, né? Foi possível conseguir publicar esse trabalho por intermédio da imprensa oficial e que hoje é meu troféu. Certo. Então nós estamos lá ainda em Belém do Pará. Belém do Pará. Isso. Em Belém do Pará... Então, em 58 fecha o jornal. E aí você vai para que jornal? Continua onde? Que faz? Não. Aí eu não tinha outro jeito, não tinha condições, né? Embora já registrado no Ministério do Trabalho como jornalista profissional. Certo. Porque na época as pessoas adquiriam o registro, trabalhavam na empresa, e a imprensa encaminhava ao Ministério do Trabalho o pedido de registro. Não tinha na época faculdade de jornalismo, né? E isso aconteceu. Interessante, isso é histórico. Numa época onde a grande maioria dos dirigentes comunistas na época, a maioria era tudo registrado como jornalista por uma questão de qualificação e de garantia de ter uma função, uma profissão, né? Então eu fui nesse conjunto aí, né? Embora na época não tinha faculdade de jornalismo, mas isso foi uma atitude do partidão, de um modo geral, no Brasil todo, né?
E então, em 51 nós estamos aí já próximo ao golpe, próximo a 64, já está em Isso. efervescência política. Como era essa época? Como em Belém estava a política nessa época aí? Bom, olha, o Pará, por muitos anos, era politicamente era um antibaratismo. Existia o Magalhães Barata primeiramente foi interventor, nomeado pelo Getúlio, depois foi eleito então a tendência política lá era o antibaratismo. Mas durante a guerra, em 64, se formou uma nova, em 45 formou-se uma nova razão política, que era a democracia, lutar pela democracia, tudo isso, né? E foi assim que eu tive essa atividade e era mais ou menos isso, não existia, e também alguém achava que nós, da esquerda, lá no Pará, éramos umas pessoas que, como é possível numa cidade, numa capital, num estado agrícola, né? Não tinha indústria, nada, podia você mobilizar uma classe operária que, na verdade, era minoria, né? Mas, mesmo assim, foi possível se fazer alguma questão política lá, algum problema político, até apoiando o prefeito da cidade, que foi com o nosso apoio do partido, e depois o governador do estado, e assim foi. Em 64, eu, além de ser um funcionário, já era empregado da... Não, ainda não. Não, era só do... Era funcionário do partido, vamos dizer. Você era profissionalizado pelo partido? Em 64 você era um profissional do partido? Recebia para a militância? Eu era um cara da direção estadual, municipal, e era uma pessoa que mantida pelo partido. 64? Antes de 64, 58, até 58, com o fechamento do jornal. Em 54, eu não sei se eu tinha informado, em 54 eu entrei no jornal, voltando de Benjamin Constant, e fiquei como funcionário do jornal. E, portanto, era funcionário do partido, né? E ganhava de acordo com a arrecadação lá do jornal, tudo. E em 64 eu trabalhava na Mesbla, era funcionário da Mesbla, vendedor, e já era dirigente do Sindicato dos Empregados no Comércio, era secretário-geral, e isso aí, em 64, quando aconteceu, eu tive que me ausentar os primeiros dias do golpe militar de 64, e o coronel lá da repressão foi ao sindicato pedir meu afastamento. Mas, mesmo o presidente, sendo uma pessoa, não era um democrata, tudo, mas ele condicionou, disse, olha, eu não posso atender assim, pelo fato de que o seu Francisco foi eleito diretor do sindicato só mediante uma assembleia da categoria. E aí o militar, não satisfeito com essa resposta, disse, bom, tá bom, porque o presidente, na época, falou que precisava pelo menos 7 dias ou mais para convocar a assembleia para colocar esse problema. Aí o cara, não satisfeito, lá o militar, foi à Mesbla e exigiu para a Mesbla me demitir. Tanto assim, 3 dias de ausência, eu sabia que se eu aparecesse me prendiam, eu estava clandestino, 3 dias assim, o diretor lá, o gerente da Mesbla,
atendeu, pôs um edital no jornal, me pedindo meu comparecimento, dentro de imediato, pelo fato de estar ausente, e eu não apareci, claro. Aí eu depois fui demitido e os jornais publicaram tudo isso, né? Porque eu já era um cara relacionado com os colegas lá da jornalista, dos grandes jornais lá, e eles então puseram uma nota pedindo o meu comparecimento, eu não compareci, me deram demissão. Bom, isso foi prova para eu poder entrar no Ministério do Trabalho na época, pedindo minha anistia política. E foi, inicialmente não foi aceita pelo fato de que eu não tinha sido demitido do sindicato. Mas a condição é a seguinte, só podia na época, não sei hoje, só podia ser diretor de um sindicato se estivesse exercendo a profissão. Até mesmo quando eu cheguei aqui, em Santos, que depois eu falarei, o sindicato do jornalista só me admitiu como sócio quando eu provei, pedindo lá ao Pará, do estado do Pará, lá do Belém, meu registro no Ministério do Trabalho como jornalista. Foi aí então que eu pude... isso tudo se deu de 64, eu só vim ter atividade junto ao sindicato aqui do jornalista, só, não me recordo bem, eu cheguei aqui em 64, só lá pelos anos de 68, mais ou menos, não me recordo bem. Então, 64, você está no 64, demitido da MESA, está perseguido, e acontece o quê em 64? Bom, em 64, como eu te falei, o coronel foi à MESBA, a MESBA atendeu, me deu demissão, pôs um anúncio no jornal me chamando, mas antes os jornais já tinham publicado que eu era procurado pelo Exército, pela polícia, e eu não compareci e fiquei de 31, né? 31 ou 1º de abril, 31 de março, 1º de abril, clandestinamente até dia 25 de setembro, quando eu completava o aniversário de casamento, e aí eu viajei clandestinamente pela Belém, Brasília, apoiado pelo Partidão, né? E foram uns 10 dias de viagem pela Belém, Brasília, chegando a São Paulo, ainda em 64, mas já em outubro, começo de outubro, né? Fui recebido pelo aquele companheiro a que eu faço referência, pelo Joaquim Câmara Ferreira. O Joaquim Câmara Ferreira era o dirigente estadual, me recebeu tudo, eu cheguei com problema de saúde, me levou ao médico, dentista, tudo, me puseram lá numa pensão, mas eu não tinha a identidade, eu andava sem identidade, mas aí demos um jeito, eles deram um jeito lá, e eu acabei ficando numa pensão, e alguns dias depois, por sorte, em 1962, eu vim a São Paulo receber um prêmio, aí em 64, em 62 eu vim a Santos visitar meu pai, que há muitos anos estava afastado da família. Ele, então, em 64, me recebeu muito bem, me deu todo o apoio, e assim até chegar a Santos em 64. Você chega em Santos
Em 1964. Cheguei em outubro de 64, ainda avistei o Raul Soares em frente lá da ilha. O senhor, você estava na condição de foragido? Você estava foragido da polícia? Sim, Já estava com processo, não? Como que era? Não. Havia denúncia de que eu, tanto assim, eu vou antecipar um pouco, para eu poder conseguir minha anistia política, eu pedi para o Serviço Nacional de Informação, o antigo SNI, né? Hoje é ABIN, não sei o quê, e minha folha. Então eu está aqui um papel deles informando que eu era membro de uma base do partido, que dia tal eu fiz isso, dia tal eu fiz aquilo, e então eu era seguido. Não sei quem era o informante, na verdade era em Santos, né? Estava aí. Mas isso aí foi motivo para provar que eu tinha era uma pessoa perseguida pelo SNI. Isso aí deu prova para... Tá. Muito bom. Tá. Nós vamos falar depois da sua anistia, mais para frente. Você chega em Santos, qual a sua impressão que você chega em Santos? Como é que você vê o Santos? Como é que era? Já conhecia? Como é que foi? Acontece o seguinte... 5 minutos, pessoal. 5 minutos para fechar isso. Tá. Acontece o seguinte, para sair do Pará, lá de Belém do Pará, naquela data, dia 25 de setembro de 64, o partido foi ele que me colocou em Santos, praticamente. Primeiro arrumou um transporte, uma carona num carro, num caminhão, e chegando a Santos, a São Paulo, eu me apresentei numa empresa que era do partido legalmente para receber os perseguidos políticos. Foi quando o Câmara Ferreira me recebeu, e daí, como eu já em 62 tinha vindo visitar meu pai, e quando cheguei em 64 que vim nessa situação, né, não foi preciso nem explicar nada. O resto deu todo o apoio, e eu, mas especialmente o socorro vermelho que o partido mantinha, me deu todo o apoio aqui. Quer dizer, então, ainda o partido funcionava, mesmo assim, 64, 65, tudo aí. E eu não tinha... Era uma pessoa que atuava dando assistência às bases do partido, mesmo nessa situação, porque não era uma pessoa conhecida, né? Mas mesmo assim, interessante, para eu não poder ser identificado, Pode falar. eu fazia o seguinte, mudei até o modo de falar, porque nós tínhamos um vício de linguagem comunista, né, do partido. Então, até nisso eu me controlava para não estar sendo identificado. No entanto, como eu disse, até acompanhado pelo SNI, que depois me deu essa informação, recomendado para pedir essa informação pelo nosso companheiro Raul Cristiano. Para um pouquinho para trocar a fita. Dia 21 de outubro de 2009, segunda fita com o depoimento do senhor Francisco. Senhor Francisco, o senhor nasceu quando? Aonde você nasceu? Isso. Bom, eu nasci na Ilha do Marajó, no município Cachoeira do Arari, em 1927. Isso. 5 de setembro de 1927.
E viu, senhor Francisco, nós estamos falando, o senhor chegou a Santos. Nós estamos chegando, 64, o senhor está chegando a Santos depois da perseguição. Tudo bem, agora- O encontro com o seu pai, o que seu pai fazia aqui? Morava onde, seu pai? Isso. Como Diz aí. como era a cidade? Como era a cidade? Como você viu Santos? Que tamanho que era Santos? Poxa, para Isso. mim, bom, em 62 eu já tive descendo essa serra aí, né? Isso. Quem vinha lá do Pará, da Amazônia, descendo a serra, era deslumbrante, né? Você vê, é possível, né? Tudo isso, mas foi muito bom para mim porque há anos que eu não tinha contato com meu pai e isso em 64 me ajudou bastante. Ele não perguntou por quê, eu disse para ele que estava procurando o melhor emprego, né? E assim foi até... O seu pai morava onde aqui? Ele morava? É, aonde? Local. Exatamente. Olha, numa rua famosa aqui de Santos, lá na Boca. Como é o nome daquela ruazinha? Você também deve conhecer, mas era na Boca, na coisa mesmo, né? Isso, mas O que seu pai fazia? O que seu pai fazia? Ele era vendedor de loja de souvenir. Pelo fato dele falar várias línguas, né? Ele trabalhava nessas lojas de souvenir, que na época era muito os navios americanos chegavam aí, tudo, né? Então repete o nome do seu pai. Qual é o nome dele? Henrique Poltronieri. Henrique Poltronieri. É. Ele tinha loja de souvenir nas Bocas. E na Boca, lá na rua, oh, meu Deus, agora estou com a cabeça ruim. General Câmara? Não, no começo da General Câmara, ali, como é o nome daquela ruazinha? Agora não me lembro. Tudo bem, mas ali já está localizado. Ali. João Otávio? Hein? João Otávio. João Otávio? Conhece as Bocas. João Otávio. Isso. Então, aí você teve contato com teu pai. Você ficou morando com ele? Sim, fiquei morando com ele até a vinda da minha família, que ele bancou a vinda de 12 pessoas. A minha esposa, uma cunhada, 10 filhos, ele mandou buscar de avião. Já era uma van. Quando sua família chega em Santos? Trouxe em fevereiro de 65. 65 ele chega. Eu fiquei ausente da família desde o dia 1º, dia 31 ou 1º de abril, 31 de março ou 1º de abril, eu fiquei ausente até fevereiro de 1965, quando a minha família chegou de Belém, já com residência cedida pelo meu pai, que tinha uma casa lá em São Vicente, na Vila Margarida, né? Na rua Cidade de Santos. E com os 10 filhos, até hoje, tem lá uma senhora que reclama da gente não ir lá, porque ela foi quem recebeu a gente, né? Mas muito bom. Mas não aguentei ficar naquele bairro. Aí o pessoal me ajudou, eu aluguei aqui em 67, mais ou menos, já em 67, uma casa ali na Henrique Pochá com a Brás Cubas. Por que você mudou lá de São Vicente? Por que você mudou de lá? Não deu para morar, uma época, choveu também como agora, nessas épocas, e a casa não tinha proteção na base, então as paredes ficavam até a metade úmidas, né? E a garotada não estava aguentando esse negócio todo, né? E por outro lado também o problema do ambiente. Já estavam brigando um com o outro lá, entendeu? Aí o Partidão, sempre o Partidão, desde que eu cheguei, me deu todo o apoio. Eu ia falar isso. O Socorro Vermelho, né? Eu me vestia, calçava, tinha médico, alimentação, tudo. Quem eram os dirigentes do partido naquela época? Quem era? Pois é, rapaz. Você lembra de alguns? Eu me lembro. Fala o nome deles. Vários. Vários, agora...
Alguns, o que lembrar. Mas depois Sim, eu tenho. Tá. Não, não é por segurança, porque eu não tenho. Já morreram também alguns, né? E agora não tem muito problema mais, mas né? interessante, mas olha, foi um apoio. Eu por alguns anos fiquei dependendo desse apoio, né? Desse apoio. O médico, tinha médico pediatra, tinha médico clínica geral, tudo isso eram companheiros que davam a assistência e era solicitada pelo partido para dar assistência. Ô, seu Francisco, e como que era a atuação do partido aqui em Santos? Porque o movimento sindical, o movimento operário era forte em Santos. Forte. Como é que era a situação? Pós 64. É, Como é que o senhor atuava? Como é que o partido atuava? olha, eu até recentemente foi escrito agora por um companheiro aí, jornalista, a greve no quarto poder. Em 61, os jornalistas fizeram uma greve, e essa greve vitoriosa no estado de São Paulo, em Santos, foi conquistado um piso salarial, que não tinha piso salarial. E isso aí também atendeu outras categorias, né? E eu colaborei bastante com a publicação desse livro. O companheiro depois até me agradeceu, porque ele ia se perder essa história aí, né, da greve de 61. E o partido realmente eu dava assistência na época, em 64, 65, por aí, eu dava assistência nas bases da estiva, do metalúrgico, do café. Eu dava assistência a essas bases. Você era assistente dessas bases? Hein? Você era assistente dessas bases? Eu ia lá e que transmitia os companheiros, né? Metalúrgico, muitos anos também, né? Isso. E foi isso, quer dizer... Você participava do comitê municipal? Não era o caso, não. Eu, como já tinha o comitê, era o Bernardino, que era o companheiro estivador, era o primeiro secretário, e uns outros aí que agora era o Alípio, está me lembrando agora um pouco, muitos outros aí companheiros, e nosso amigo Milani. Né? Milani já era Já era da direção? O Milani tinha uma participação grande, era um companheiro que ajudava muito aí, né? Tanto assim que ele depois foi anistiado. Ele serviu a Polícia Marítima. Ele pesquisou a Polícia Marítima. Então, e o senhor se organizava onde? Qual era o seu organismo? O senhor dava assistência nas bases? Nas bases. Onde o seu organismo na era? Vila Matias. Era a minha base. Tu era base regional, base da Vila Matias? Tanto assim que eu estava aqui procurando, e eu vou achar já rapidamente. Aqui. Era isso. Está aqui. Tá aqui. O SNI informou aqui em 97 que em 76 estava relacionado como membro do partidão integrante da organização de base da Vila Matias. E era realmente. Era isso mesmo? Você sempre foi de lá? Sempre foi de lá? Da Vila Matias. O que era? Comitê de base? Comitê Não, era distrital? uma base, era uma organização de base. Aí depois eu passei a ter outras atividades já, mas em 86 integrou a comissão de sindicalista que organizou as comemorações relativas ao 1º de maio na Baixada Santista. Na época era o representante do Sindicato Jornalista. Participou do 12º Encontro de Jornalistas do Interior.
realizado em Santos, em 25, 27 de setembro de 87, tendo a ocasião sido um dos debatedores do painel intitulado Legislação Sindical e Convenção de 87 da OIT. Brasília, 17 de maio de 97, tá aqui, isso aqui me deu mais garantia na minha anistia. Então, você fala do partido. O partido está organizado. Quando que o partido começa toma eles... quando o partido deixa de ser orgânico? O partido funcionava nessa época. Sim. Quando que ele sofre uma queda? Quando o partido quebra a sua estrutura? Como é que foi isso? Foi já isso aí, não tem assim um ano, não seria nem um dia, nem um mês, mas um ano, né? Eu sei que eu até quando? Até que o partido enfraqueceu muito, mas não... As quedas da década de 70 feriram muito o partido, quando caiu o Moacir, a Sandra. Esse processo machucou muito o partido? O menino que tem o nome da rodoviária aqui. O Cebola. O Cebola, é o nome, Estrela, chamam. Jaime Estrela. Até aí... O partido funcionava? Até essa época o partido funcionava? Não. Aí é o seguinte. Fala aí. A minha saída do partido se deu, se não me falha a memória, eu pedi mesmo para meu afastamento, foi em 68, deve ter sido 68, pelo seguinte, uma divergência interna. Carlito, o Arnaldo do sindicato, formaram um grupo para derrubar a atual direção na época, né? Isso era 68 mesmo? Hein? 68? Acho que é 68. Não tenho, tem uma falha aí na minha coisa, mas aconteceu isto, e eu, então, me lembro bem, isso aí foi... Eu fui... o Milani era secretário da base, o Milani. Aí o Milani fez o seguinte, nessa data aí, o partido começou a ter um trabalho de voltar à legalidade. Não era 78, senhor? 78, né? Para voltar à legalidade. E aí acontece o seguinte, eu já estava estabelecido com escritório de representação e tudo isso, eu fiquei receoso de pôr a cara, né, levando em conta o que eu já tinha passado em 64 e outro, né? Então, à noite eu acordava, não é possível, eu não vou pedir para sair do partido, eu era 38 anos, era aquela loucura, né? Mas aí eu fiz o seguinte, eu procurei o companheiro Milani, na época, que era o secretário, e falei para ele que eu queria um tempo, né, uma licença para eu poder, né. Na época, ou ele, ou não sei quem mais, não, mas não existe isso não existe isso, ou é ou não é, entendeu? Bom, eu viajei para Belém do Pará, me lembro, depois de todo esse tempo de 64, eu viajei a Belém do Pará, e já fora do partidão. Mas para mim foi muito difícil pedir para me afastar, pelo fato de que eu tinha receio de voltar a colocar minha família numa situação difícil, né? Porque lá no Pará é uma coisa, aqui seria outra, embora tivesse todo o apoio aí, né? Mas foi 78, tem razão, né? Bom. E aí depois você a partir de 78,
na política, o que você foi fazer na política? Ficou parado? Como é que foi? Não, aí acontece o seguinte, Betão, aí é 78. uma outra fase da qual eu já estou integrado com os companheiros de Santos, né? Isso. Você, Cecílio, Ricardo, quem mais assim, para a fundação, não sei se dá, né, essa data, era no MDB. Mas nós saímos do MDB para fundar o PSDB. E na época a gente lutava para derrubar o Justo, né, no PMDB. Né? Não sendo possível, nós fomos o PSDB, entendeu? Era aquela luta lá. E até me lembro como se fosse hoje, o Milani ter ido ao Justo, recomendado para o Justo me dar apoio ou qualquer coisa lá, né? Não deu até hoje por causa dessa briga aí, entendeu? Dessa briga aí não deu e o Castilho, nós chegamos a apoiar o Castilho para candidato a prefeito, com apoio era PSDB, parece que já era do PSDB, o Castilho, mas com apoio do Partidão. O Partidão deu apoio para ele e tudo. Né? E, então aí o Justo não deu pelo seguinte, houve uma questão lá de prestação de conta e tínhamos tomado uma decisão de aprovar essa prestação de contas, né? O Justo não aceitou e aí houve o rompimento do negócio lá, né? Mais ou menos isso. E a anistia? Você pede anistia quando? Você pede anistia? Pois é, a minha anistia se deu aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui em junho de 98. 98. Junho de 98. Né? Isso aqui com uma secretária executiva do Ministério de Anistia, do Ministério do Trabalho, né? Então, mas não precisa ser exato. Então, aí você entra com o processo de anistia e quanto tempo demora? Como é que foi o processo? O processo esse aqui, esse aqui. Isso aqui no dia 22 de junho de 98, o Ministério do Trabalho informa que foi concedida a Comissão Especial de Anistia aprovada pelo Ministério do Trabalho, encaminho do conhecimento. Então, nessa data, em 22 de junho de 98. Aí, como não convinha essa anistia, porque aí era beneficiado então, pelo INSS, depois veio a mudança, passou para o Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça, nós encaminhamos o pedido em 28 de abril de 2003. Quando saiu, seu Chico? Hein? Abreviando. Saiu quando? Sai quando a anistia? A anistia foi aqui, primeiro pelo Ministério do Trabalho. Certo, mas quando que sai ela? Hein? Quando sai a anistia? Quando você passa a receber a anistia? Pois é, aí veio passou para o Ministério da Justiça e o Arnaldo Valente, que era meu advogado, companheirão aí, tudo, nós entramos no Ministério da Justiça e do Ministério da Justiça qual o senhor, muitos daqueles que procuram,
Ministério da Justiça me concedeu considerou e porque para poder conseguir anistia, o Ministério do Trabalho pediu um paradigma, parece, do quanto eu ganhava na mesma naquela época. E a MESBA informou que depois de 30 anos eu estaria ganhando R$ 418. Era uma miséria, né? E bom, aí nós entramos no Ministério da Justiça, não deu para entrar no INSS, que eu já era aposentado, e aí pelo Ministério da Justiça foi feita uma revisão e acabou concedendo essa anistia, pagando, inclusive me pagou também um anterior. Não teve um atrasado. Deu uma indenização anterior, que eu acabei, até hoje, está vivendo dessa até hoje, tá lá, eu pôr no banco e fico lá tirando de acordo com a necessidade, né? E, Sr. Chico, além da sua atividade política partidária, você também tem uma atividade assim, na parte assim, regional, na parte do Pará, das festas do Pará. Como é que é isso aí? Como é que foi essa? Das festas do Pará. Isso, eu até estava informando aqui na manhã. Seguinte, quando eu cheguei aqui, eu era ilegal, mas já existia os festejos de Nossa Senhora de Nazaré. Era a Sociedade dos Amigos da Amazônia. E eu entrei para essa entidade por intermédio do Salomão Saad, que era o presidente. Então, para me legalizar. Aí eu acabei tendo um ambiente legal para atuar, tudo. Por muitos anos fui presidente da sociedade, até hoje ainda sou reconhecido como tal, vou à igreja lá, e tem uma característica. No norte, a pessoa, qualquer lugar que chegue, tem uma identidade cultural, religiosa, com o Círio de Nazaré. Já não acontece com o nordestino. O nordestino se perde, não tem uma referência. Quem vem do norte tem essa referência, até que eu, na entrevista, ela até assistiu, eu falei que era o dia do encontro. Todo o nortista, o paraense, não é? Esse dia é um dia considerado para nós do norte o dia Natal, o Natal, como é de um modo geral, mas especialmente eu considero o dia do encontro pelo fato de que no dia do Círio cada um tem um local para encontrar os familiares durante a procissão, né? Então, e assim foi. Isso foi muito útil para mim, o apoio da entidade. Até hoje a gente mantém essa tradição, que já teve até uma outra expressão, porque até se servia pratos típicos da região, já isso está dificultando, por causa da dificuldade de arrumar o material, tudo isso. Mas é isso, o Círio de Nazaré, para nós, que já completou 50 anos, se não me falha a memória, já vinha de outras pessoas. Onde que acontece essa festa? Na igreja da Pompeia. E qual a época do ano que ela acontece? Como é? Qual a época do ano que ela acontece? Segundo domingo de outubro, às 9h30 tem missa, depois da missa tem a procissão, né? E esse ano foi expressivo lá, muita gente mesmo, tá? E eu fui também assistir a missa pelo fato de participar também. E o seu envolvimento com folclore? Então, como é que é isso? Eu tive aqui, olha, eu fiz uma relação
atividade na área cultural, Isso. popular, folclore. Tem uma relação grande. Eu não sei se é o caso, né? Pode falando, vai falando. Assim. Hein? Pode dizendo. Pode. Vai. Então é o seguinte, olha. Em agosto de 82, Constituição da Constituição da Comissão do Mutirão do Folclore, primeiro Mutirão do Folclore, tendo como membro professor Albino Caldas, Meire Bert, Carlos Pinto e Francisco Ribeiro Nascimento, para a realização do primeiro Mutirão do Folclore. Em 84, Casa do Folclore, fundada em 1978, teve seu primeiro estatuto registrado, documento. Depois vem 29 de 4 de 88, certificado de participação do Seminário Nacional de Preservação Cultural dos Municípios. Isso é uma atividade, certificado de participação da segunda semana Albino Caldas, proferindo palestra sobre o tema Folclore e Turismo Cultural na Faculdade de Santa Cecília. Participação em 88, participação da Semana do Folclore, secretário de Estado, coordenador do ensino inferior. Em 89, agradecimento, Faculdade de Artes Plásticas da Santa Cecília. Voto de congratulação apresentar na Câmara de Santos pelo vereador Edmur Mesquita, pelo empenho do jornalista Francisco Ribeiro do Nascimento, presidente da Casa do Folclore Albino Caldas, na atividade em prol da cultura popular em Santos, em estar representando o Brasil no simpósio promovido pelo Instituto de Estudo da Cultura Musical dos Países que falam a língua portuguesa em Colônia, na Alemanha. O vereador baseou-se seu requerimento no currículo do homenageado, pesquisador e incentivador do folclore, que de Colônia vai participar do Congresso sobre a preservação do patrimônio histórico de Sintra, Portugal. E em 90, diploma de colaborador emérito do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. 91, exposição Retratos de Cunha, exposição do ceramista Luiz Toledo. Em 91, em agosto, certificado de participação mérito cultural da Faculdade AELES, pela palestra sobre folclore santista. 92, lançamento da pesquisa, lançamento da pesquisa que está aqui, lançamento da pesquisa Bordados da Madeira no Morro de Santos, na Igreja Nossa Senhora da Assunção, Morro de São Bento, presente o saudoso doutor Davi Capistrano da Costa Filho, então secretário de governo da prefeita Thelma de Souza, texto do pesquisador Francisco Ribeiro, presidente da Comissão Municipal de Folclore e Artesanato. Seus estudos resgatam a história da imigração madeirense em Santos, iniciada nos anos 40 e 50 do século XX, ao mostrar através da linguagem do bordado como foi assimilado essa tradição. Levantamento do artesanato madeirense transposto para a cidade praiana do Brasil por imigrantes. Em 92, uma trajetória difícil, mas vencida. Há 10 anos, Pleiade de sonhadores tornou realidade o primeiro mutirão do folclore de Santos. Aqueles idealistas, num esforço muito mútuo, conseguiram, nesses anos, unir Congresso, governo, universidade, entidades culturais e comunidade santista a fim de pesquisar e divulgar e valorizar a manifestação do folclore. Bom, em 96, pela publicação da pesquisa Bordados da Madeira no Morro de Santos. Tá. Bom, esse trabalho foi apresentado na Alemanha, quando eu
concluir isso tudo, devo-se ao professor Albino Caldas. Era o que transformou a casa dele num centro de estudos folclóricos. E hoje todo o material desse centro que ele organizou se encontra na Universidade Católica, com o Centro de Estudos Folclóricos. Né? Bom. Isso aí. Então, Sr. Chico, podemos ir para as considerações finais. As suas considerações finais. Muito bem. Isso. Ótimo. Inicialmente, eu peço desculpa pela memória, né? Falhar, muita coisa não foi possível, mas quero, como recentemente nós fizemos, durante a campanha eleitoral, da qual foi reeleito o atual prefeito, eu entreguei a ele, numa oportunidade, esse livro, Página de Resistência, sobre a imprensa comunista antes do golpe de 64. E ao fazer a entrega, eu agradeci, por intermédio do prefeito, ao povo santista, o apoio dado à minha família, a mim, né? E da qual, sem essa participação do povo santista, na área política ou social, seria difícil concluir essa pesquisa, porque realmente se fora noutro local, eu talvez não tivesse as condições políticas de ter atuado nesse trabalho, né? E graças às pessoas, ao povo santista, eu entreguei ao senhor prefeito essa livro, Página de Resistência, agradecendo o apoio e a solidariedade de Santos. Então, em nome da Fundação Arquivo Memória de Santos e da Unimonte, queremos agradecer a sua entrevista. Muito obrigado. Então,